Oi, gente linda. Esse é o nosso canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman. E se você está chegando, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar, apertar no sininho para receber todas as notificações, fazer seus comentários. Isso tudo é muito importante. Esse é um canal para falarmos sobre livros, especificamente sobre literatura. Mas para o mês de agosto, que já passou, eu reservei um livro que é uma literatura mais técnica, né? E como o livro é muito grande, eu levei um bom tempo para concluir essa leitura. Fiz muitas anotações, olha quanta marcação ele teve. E eu dividi em 3 encontros, sendo que hoje é o nosso segundo encontro. Hoje são 13 de outubro de 2022. Eu estou bem cansado, eu trabalhei o dia todo, acabo de chegar de uma reunião de escola, mas falei que ia fazer hoje e vou fazer hoje, né? Então hoje é o nosso segundo encontro. No sábado faremos o nosso último encontro, que é dia 15 de outubro. Hoje nós falaremos sobre autismo, esquizofrenia, deficiência e prodígios. O capítulo deficiência e o capítulo prodígios, eles criam uma certa estranheza, mas na devida hora eu vou explicar direitinho. O capítulo 5, autismo, foi um dos mais complexos para mim. Isso porque eu considero o autismo bastante complexo de ser estudado e mesmo investigado. Mesmo profissionais da área, que não é meu caso, né? Sou apenas um professor de crianças, eles encontram dificuldade em diagnosticar e afirmar categoricamente essa criança é autista. Isso porque o autismo ele é um espectro maior. E dentro desse espectro maior existem diversas nuances. Autismo não é tudo a mesma coisa. Isso torna o diagnóstico bastante difícil e impreciso e às vezes sujeito a enganos. Há casos de pessoas que passaram a vida inteira sem saber que eram autistas. Há casos de pessoas que chegam aos 50 anos desconfiadas de que talvez sejam, mas elas não têm certeza. E há casos de um autismo bem acentuado e grave, em que a criança está completamente, quase como se estivesse numa outra dimensão. Esse é o capítulo 5 do nosso livro Longe da Árvore, da editora Companhia das Letras, né, do norte-americano Andrew Solomon. Uma coisa que eu noto é que existe uma certa proximidade entre as referências brasileiras e norte-americanas. Não são dois países tão diferentes. Eu acho o Brasil mais parecido com os Estados Unidos do que os Estados Unidos com a Inglaterra, por exemplo. Porque as mentalidades elas são meio parecidas, né? E algumas formas, pelo que eu fui lendo no livro, algumas formas de ver a coisa, elas não diferem muito. Na página 264, Andrew Solomon fala sobre o autismo. Por alguma razão misteriosa, o autismo parece estar aumentando. Considerando que esse livro está fazendo 10 anos de publicação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele foi publicado em 2012. Andrew concluiu a escritura desse livro em 2011, publicou em 2012. E ele já nos diz que o autismo parece estar aumentando. O que é que nós falamos em 2022, 10 anos depois? Me parece que aumentou muito, muito mesmo. Eu assim, eu não tenho percebido nenhuma escola que não tenha nenhum caso de autismo. Nas 2 escolas que eu trabalho, tem
vários casos de autismo. De onde veio tudo isso? É um enigma. Questões genéticas. Existem casos em que parece excluir a questão genética, mas não dá para excluir totalmente a questão genética. Abuso de drogas por parte da mãe na gravidez, muitas mães nunca chegaram perto de drogas. Né? Existe até uma teoria de que seria o alumínio, comida feita em alumínio. Será? A maioria de nós nasceu e cresceu comendo em comida sendo preparada na panelas de alumínio. Não sei. Alguma coisa na água? Talvez. Hormonização das carnes? Talvez. Alguns alimentos muito industrializados, muito afastados da natureza? Talvez. A verdade é que nós não sabemos, mas de fato isso é uma verdade. Cada vez mais estão aumentando os casos de autismo. Eu sempre quis saber de onde veio essa palavra, autismo, porque se a gente pensar ao pé da letra, autismo é um eu que está dentro de eu mesmo, né? Autismo é um auto-eu, né? E eu sempre tive curiosidade, porque eu sou da área de letras, da área de humanas, e eu me pergunto muito sobre a etimologia das palavras autismo. A palavra autismo foi empregada pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler, lê Bleuler, mas pronuncia Bleuler, em 1912. Então faz 110 anos que ele cunhou essa palavra. Para designar um estado em que o pensamento fica divorciado, separado, tanto da lógica quanto da realidade. Mas nós sabemos que isso não se aplica a todos os casos. O espectro é muito grande. Esse aqui, sabem quem é? Esse rapaz bonito aqui é Alan Turing. Alan Turing foi um dos homens mais inteligentes que já pisou nesse planeta. Ele é o pai da computação. Se você está conseguindo me ver e ouvir agora, é graças a ele. Ele não chegou a inventar o computador, mas ele aperfeiçoou o protótipo. E ele ajudou a Inglaterra a derrotar os alemães na Segunda Guerra Mundial. E ele é responsável por ter salvo cerca de 14 milhões de vidas, porque ele encurtou a guerra através da sua lógica fria e objetiva da matemática, que fazia com que ele calculasse com precisão onde estavam os submarinos dos inimigos. Então a humanidade deve muito a esse homem. E existe quase que 100% de certeza de que Turing era autista. Depois eu vou falar sobre esse livro. Eu selecionei 3 livrinhos para indicar para vocês. Então, quando eu digo assim, o pensamento fica divorciado da lógica quanto da realidade, em relação ao Turing, ele era um homem extremamente lógico, ele era das exatas. Então, já é um conceito que não vale para todo mundo. Agora, realmente, da realidade social, ele estava bastante divorciado. Porque Turing, lá na época dele, ele nasceu em 1912, na mesma época que nasceu a palavra autismo. E quando ele era muito jovem e bonito e ele percebia que ele era homossexual, ele não via nada de mais nisso, porque ele não tinha um filtro. Ele não tinha um filtro que mostrasse para ele que a realidade social não estava preparada para homens como ele. Então ele passava cantada nos rapazes. Não passava cantada, porque o autista tem dificuldade de passar cantada. É um jeito de falar, mas ele não via nada demais em declarar para um jovem, mais ou menos da idade dele, que ele, por exemplo, estava atraído por ele. E isso era crime na Inglaterra daquela época. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Que eu quero ler para vocês da página 283, uma coisa interessantíssima. A mitologia irlandesa, e aqui ele está falando, Andrew Solomon está falando dos celtas. Os celtas são aquele povo que formou o que hoje é o Reino Unido, a Grã-Bretanha e parte da França.
né, que na época eles chamavam de Reino da Bretanha e da Bretanha Menor. A mitologia irlandesa sustenta que um bebê pode ser roubado ao nascer. Eles acreditavam muito em fadas, mas não fadas boazinhas. A fada não nasceu como um ser mitológico bonzinho. Isso foi depois que inventaram a fada madrinha, bondosa, que atende desejos. A fada surge como um ser terrível na mitologia. E uma das coisas que ela aprontava era trocar um bebê pelo outro. Então ela tirava o seu bebê, né, e trocava por um idêntico, porém ele não tinha alma, ele não tinha percepção. E era aos poucos que a mãe percebia isso. E hoje os estudiosos acreditam que essa criança estava, na verdade, falando sobre crianças autistas, porque quando o bebê autista nasce, a gente não percebe que ele é autista, não é como o síndrome de Down, que já na maternidade, eles, até mesmo na barriga da mãe, eles já podem, hoje em dia, perceber que a criança tem a síndrome ou o autismo. Não, o bebê nasce chorando, esperneando igual a qualquer outro bebê. É aos poucos que os pais vão percebendo que aquela criança apresenta essa condição. Então, a mitologia irlandesa sustenta que um bebê pode ser roubado ao nascer, ficando outro em seu lugar, um bebê fada. Esse é exatamente igual ao que foi levado, só que não tem coração, só quer ficar sozinho. Apega-se muito a um pedaço de madeira, que lembra seu lar encantado, e em vez de falar, crocita. Crocita é aquele ou um grasnado dos pássaros, corvos, corujas. Crocita ou murmura. Quando a mãe tenta acariciá-lo ou amá-lo, ele ri, cospe e se vinga com atos bizarros. A única solução é jogá-lo numa fogueira. Os celtas eram extremamente práticos. Quando eles percebiam que o bebê era assim e concluíam que não era o seu bebê de verdade, que o seu bebê de verdade foi roubado, que aquele ali era o bebê das fadas, eles faziam uma fogueira e tchau pro bebê. Terrível, porém era a cultura deles. Aqui na página 291, nós temos um caso de um autismo extremamente acentuado e grave, porque tem aquele autismo leve, que você mal nota qualquer coisa, né? Um autismo extremamente leve, a criança lê, aprende, mas você percebe que existem algumas falhas na comunicação, né? Parece que há momentos em que ela não está ali, como aqui no bebê fada, que apega-se a um pedaço de madeira, né? Às vezes é uma meia, ou as mãos, movimentos repetitivos, um saquinho plástico, né? Ela se apega a um objeto específico. E aqui, na página 291, nós vamos conhecer o caso de uma família em que o bebê ele tinha um autismo muito acentuado. Crianças assim, eu já vi. Nunca tive alunos assim, eu já tive alunos autistas, mas eram autistas de autismo leve, né? Mas eu já tive colegas que tiveram casos assim de autismo muito acentuado. Então a criança rola no chão, ela pega as coisas dos outros, e se você negar, ela fica furiosa, ela tira tudo que ela encontra do lugar, ela arranca da parede, ela quebra os brinquedos, ela quer tudo para ela, mas quando você dá, ela já não quer mais, quer outra coisa. É terrível, não é fácil. Então aqui diz assim: Harry disse: Estamos falando de um menino que comia suas próprias fezes ou as espalhava nas paredes. Passava 6 dias sem dormir. As pesquisas informam que se você passar mais de 5 dias sem dormir, você entra em estado psicótico. Passava 6 dias sem dormir. Beliscou Laura, que é a mãe, com tanta força que ela precisou ir ao médico. Arrancava punhados de cabelos da irmã. É o caso de um menininho que tinha uma irmã gêmea, e a irmã gêmea não tinha mais prazer em entrar na casa. Ele, vamos dizer assim, desintegrou toda a família. Esse livro aqui, da Doris Lessing, uma das minhas autoras favoritas, dá para enxergar isso? O Quinto Filho? Ele já está meio velhinho, isso aqui eu comprei também em 2012.
Isso fala muito sobre isso. Depois eu vou indicar essas leituras para vocês. Então, em casos assim, muitas vezes os pais, pelo menos na América do Norte, institucionalizam a criança, colocam numa instituição. E a sociedade imediatamente julga, e os juízes do Facebook, ai, não ama essa criança, como uma mãe tem coragem, né? Mas não carrega o fardo dessa mãe, desse pai, dessa família toda, né? Então aqui foi um dos casos, porque o Andrew Solomon, ele não estudou só casos em que a criança foi aceita, amada, e lá se foram 15 minutos. Mas enfim, ele também fala de casos em que a criança acabou indo para uma instituição, como foi esse caso aqui, porque o dia a dia desses pais era isso, ver um menino que comia suas próprias fezes, que espalhava as fezes pela parede, que ficava sem dormir, não deixava ninguém dormir, que gritava o tempo todo, que beliscava, que maltratava a irmã. Então, assim, eles não viram outro meio, né? Claro que isso acarreta sentimento de culpa, ninguém sai comemorando a institucionalização de um membro da família. Mas foi o que eles fizeram e foi uma decisão que eu acredito acertada para salvar a saúde mental dos demais, porque também às vezes, quando a criança apresenta algo muito profundo, é preciso pensar nos outros, porque atinge os outros irmãos, atinge os outros filhos, os outros membros da família. Na página 307, nós temos uma mãe que ela se sentia muito acolhida pelos membros da sua religião, que era Testemunha de Jeová, e ali ela encontrou muito conforto. É importante, André Salomão nos fala, nós nos sentirmos acolhidos, termos essa identidade de pertencimento. Desculpe, porque isso salvou a sanidade dessa mulher. Então ela nos diz: